Hoje é o dia em que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para decidir entrar e participar da nova turma do Fluente em Libras, onde, com apenas 10 semanas de estudo, você pode alcançar a fluência na Libras, mesmo se estiver começando agora e não sabe nada, ou se estiver tentando aí há anos e não atingiu o nível que você tanto quer e precisa. Essa semana eu realizei um evento chamado Semana da Libras, onde eu publiquei uma série de aulas compartilhando algumas técnicas que fazem parte do método Fluente em Libras, que eu e a Raquel, minha esposa, que é surda, usamos para ensinar a Libras de forma simples, rápida, natural e intuitiva, obtendo muito mais resultado do que a forma tradicional de aprender a Libras. A Semana da Libras foi um sucesso absoluto e o evento superou muito todas as nossas expectativas. Para você ter uma ideia, até o momento da gravação desse vídeo, a gente já teve um total de 18.754 participantes com visualizações únicas. Você já pensou como que é a vida do surdo? A grande questão é que eu e você somos ouvintes e a gente pode ir para onde a gente quer, porque todo mundo fala português com a gente. Todas as informações estão só em português, porém isso não comunica praticamente nada para o surdo, porque o cérebro deles já se adaptou por completo para enxergar as coisas. É como se fosse um filme passando na cabeça deles. E aí, nem o português escrito resolve. Por quê? Porque a escrita representa os sons daquilo que a gente está falando. Por isso, a maioria dos surdos entende uma ou outra palavra ou frase escrita. Para muitos deles, as letras ficam parecendo um monte de tracinhos emendados um no outro, igual a escrita do chinês é para muita gente aqui no Brasil. O cérebro dos surdos processa tudo de forma visual, porém, tudo que está à nossa volta são pessoas falando em português. Você já se colocou no lugar deles? A maioria das vezes, as pessoas encontram com os surdos e só sabem dizer bom dia, ou talvez vai lá e dá um abraço nele. Talvez até você tenha um familiar surdo que até hoje não conhece você de verdade. Nem você conhece ele, porque você só sabe meia dúzia de sinais ou faz alguns gestos assim mais ou menos. Os surdos vivem como estrangeiros dentro da própria família. Ou pode ser bem provável que você já tenha pelo menos encontrado com algum surdo em algum lugar e que você nem sabia dizer nada. Ou você ficou aí tentando assim, catando alguns sinais, uma forma assim de tentar fazer uma frase em Libras. Só que você demorou tanto que o surdo desistiu e foi embora. E tem gente que fala assim, mas o surdo é muito exigente. Agora quer ver uma coisa? Sabe quando você está no celular e a ligação fica falhando e você não consegue assim, né, ouvir a pessoa, ou ela fica lá do outro lado dizendo assim, alô, alô, tá aí ainda? É uma sensação horrível. Será que querer uma comunicação clara é ser exigente? Os surdos vivem como estrangeiros na própria rua, na própria casa, no próprio bairro, na escola, na padaria, no médico, na loja, no shopping, no avião, na igreja, onde quer que eles vão. Até quando você vai ficar adiando a sua fluência na Libras? Será que os surdos que você conhece, ou que poderiam até ser atendidos por você profissionalmente, vão precisar ficar aí esperando mais 5 anos para você aprender a Libras? Será que eles precisam continuar com fome de conhecimento, de ter mais informações em Libras, enquanto você tem acesso aí a tudo em português e poderia ensinar para eles? Ou até dar um curso, ou pelo menos fazer um amigo surdo. Agora imagine você, daqui a 10 semanas, se comunicando fluente em Libras com surdos, com a mesma naturalidade que você fala o português com os ouvintes, tendo o mesmo resultado que você levaria pelo menos 5 anos para ter, estudando do jeito tradicional. O treinamento Fluente em Libras é online e você pode fazer de qualquer lugar que você tenha uma conexão com a internet, e que vai guiar você até a sua fluência em 10 semanas. Funciona mesmo se você não sabe nada de Libras, como foi o caso da Marilane de Jesus, que nunca tinha feito curso nenhum e se tornou fluente em 10 semanas. E também funciona se você está tentando há anos e não tem fluência, como foi o caso, por exemplo, da Rosenilda Prates, que vinha tentando aprender há mais de 4 anos e tinha desistido de um trabalho como intérprete.
Ou ainda da Soraya Diniz, que já tinha mais de 20 anos tentando aprender a Libras e por mais que tentasse, ainda passava vergonha na frente dos surdos. E em 10 semanas, aplicando o método Fluente em Libras na prática, ambas se tornaram fluentes. Com o treinamento Fluente em Libras, você vai desenvolver a capacidade de pensar diretamente em Libras, sem ficar aí traduzindo tudo na sua cabeça para o português. E assim, a sua comunicação vai ser leve, natural e você vai poder, inclusive, saber sinalizar rápido também, como os surdos fazem. Tem gente que acha que só dá para aprender Libras num curso presencial. Porém, a verdade é que estudando online, você economiza tempo no trânsito e também economiza despesa de transporte e até de alimentação. Sem contar que um treinamento presencial tem horário fixo e lá você vê a aula uma vez e acabou. Porém, com o Fluente em Libras, é online, você pode ver e rever as aulas e flexibilizar os seus horários para aprender ainda mais. A Marlene Terra trabalhava o dia todo, tinha algumas restrições de movimento nas mãos e mesmo assim ficou fluente em 10 semanas. E consegue se comunicar em Libras com os surdos, até nas viagens que ela faz para outros estados, compreendendo eles e se comunicando com facilidade. Algumas pessoas pensam que só consegue aprender a Libras quem tem contato com surdos. Agora é o seguinte, se ter contato com surdos fosse certeza de fluência para alguém, todos os familiares de surdos, os amigos deles e até os colegas de trabalho seriam fluentes. E isso, infelizmente, não acontece. O Tiago Israel é de uma cidade do interior. Ele também nunca tinha feito curso nenhum e nem tinha contato com surdos. Porém, aplicando o método na prática, ele se tornou fluente em Libras em 10 semanas. E hoje em dia, ele até publica vídeos em Libras na internet. Esse método também não é um treinamento do tipo básico, intermediário ou avançado. Simplesmente porque não tem como encaixotar uma língua assim. E é provável que você, ou mesmo seus amigos, já tenham feito cursos intermediários ou mesmo avançados de Libras. E até hoje travam na hora de conversar com o surdo e se sentem frustrados com isso. Quer dizer, ou você sabe conversar com o surdo ou você não sabe. Então não adianta você dizer: sabe? Pergunta lá, oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Meu nome é esse. E fim de conversa. Com o treinamento Fluente em Libras, você vai ser capaz de se comunicar em Libras desde situações corriqueiras, como, por exemplo, comprar ou vender um picolé ou até o seu creme favorito da revista. Ou até mesmo conseguir liderar uma reunião com surdos ou fazer um discurso numa escola, na faculdade ou na empresa, totalmente em Libras e sem depender do português. Ou seja, do contexto mais informal ao mais formal, onde quer que você venha fazer isso. Em casa, na escola, na faculdade, na igreja, no hospital ou em qualquer outro lugar de trabalho, dentro do avião ou até na padaria da esquina. Assim, você poderá buscar novas oportunidades de trabalho ou mesmo uma recolocação profissional ou ainda fazer algum trabalho voluntário se você quiser. O John Clayton estava quebrando a cabeça tentando aprender a Libras sozinho e foi reprovado numa banca avaliativa para intérpretes. Porém, ele decidiu economizar tempo e, seguindo passo a passo do treinamento Fluente em Libras, com apenas 6 semanas, ele foi aprovado nessa mesma banca, por saber se comunicar em Libras com fluência. Com o treinamento Fluente em Libras, você será capaz de conversar em Libras com os surdos de qualquer canto do Brasil, entendendo o que eles estão dizendo para você e também sinalizando em Libras, com a tranquilidade de estar fazendo certo. Como aconteceu com a Andresa Abreu, que com apenas 8 semanas no treinamento Fluente em Libras, ela foi participar de um curso ministrado totalmente em Libras, em outro estado. E então ela entendeu tudo o que estava sendo dito lá. E ela também encontrou lá vários surdos de vários lugares no Brasil, vários estados diferentes, e conseguiu se comunicar com eles naturalmente. Quer dizer que todo mundo fica fluente com menos de 10 semanas? Não. Porém, agora você sabe que isso também é possível. Então, para quem é o método Fluente em Libras? É para pessoas ouvintes de 3 tipos. 1. Quem sabe 0 de Libras.
2. Quem tem um familiar ou um amigo surdo e sente que já cansou de ficar fingindo que consegue se comunicar e quer, de fato, aprender a Libras de verdade. E 3. Quem já fez um ou vários cursos de Libras ou até já trabalha na área com surdos e está cansado de ficar dizendo: eu estou aprendendo Libras. Cansado de ficar dando aquele branco ou de tentar fugir do surdo, atravessando para o outro lado da rua, achando que ele não está te vendo. E por que é para esses 3 tipos de pessoas? Porque esses 3 tipos têm um objetivo em comum, que é conversar com surdos em Libras de verdade, entendendo e se fazendo entender, sem depender do português e sem enrolação. Agora, como nós chegamos até esse método? Eu comecei a aprender Libras em 2011, num cursinho bem básico. Então eu comecei a ajudar como intérprete na igreja. 4 anos depois, eu passei vergonha na frente de um amigo surdo, porque eu não conseguia entender ele conversando com os outros surdos que eram amigos dele. E aí eu fiquei bem para baixo com isso, fui lá e fui fazer um outro curso de Libras mais aprofundado. Lá o professor fazia o seguinte, ele fazia os sinais e escrevia assim as palavras no quadro. Tinha umas atividades também de fazer Libras, que estava lá a folha escrito português, então eu tinha que fazer os sinais daquilo. Tudo, sinal por sinal, frase por frase. Eu amava minha apostila de Libras. Tudo que eu ia aprendendo, eu escrevia no papel. Casa. 2 mãos espalmadas, palmas concêntricas se tocam 2 vezes na ponta dos dedos. E lá, até eu fazer e escrever isso e tudo, o professor já tinha passado lá pelo menos mais uns 10 sinais. Eu não sabia, mas essas coisas estavam freando a minha fluência. Então, com meu certificado na mão e achando que eu era fluente, eu fui lá, pouco tempo depois, comecei a coordenar 55 funcionários surdos, de 18 a 73 anos de idade. Eu fui fazer uma reunião com eles no refeitório e eu percebi que tinha uma surda assim à minha direita e um surdo assim à minha esquerda, sinalizando ao mesmo tempo que eu. E eu estava assim, eu falei assim, eles devem estar batendo papo, né? Eu olhei assim, parei, olhei para eles, eles pararam, e aí quando eu voltei a sinalizar, eles voltaram a sinalizar também. Eu percebi que eles não estavam batendo papo, mas eles estavam me traduzindo para os outros. Como assim? Eu era intérprete de Libras. Eu precisava que os surdos me interpretassem para os outros? Já tinha 6 anos que eu estudava Libras. Foi o pior dia da minha vida. Eu fiquei arrasado. 6 anos perdidos. Então eu passei mais 2 anos estudando sozinho tudo sobre aprendizado de idiomas, técnicas de aprendizagem e observando como que os surdos realmente se comunicavam em Libras. Nessa época, a minha mãe me pediu para ensinar para ela a Libras, porque ela queria se comunicar com a Raquel. Então eu falei assim, mãe, eu te ensino, mas só se você fizer tudo o que eu disser para você fazer. Ela aceitou e em menos de 1 ano ela já estava fluente em Libras e já até interpretava para uma surda que ia de vez em quando na igreja dela. Eu fiquei tão impressionado com isso que eu e a Raquel começamos a analisar e a refletir como que ela tinha conseguido resultados assim tão rápidos. E se tivesse uma forma de ensinar outras pessoas a se comunicarem com surdos sem ter que perder aí anos e anos para isso. E assim, foram mais 11 anos pesquisando a fundo o cérebro, a aquisição de idiomas, a neurolinguística e a própria linguística da Libras. E nesse processo, eu e a Raquel criamos um método fluente em Libras. O treinamento está organizado em 2 partes. A primeira é o ciclo da fluência. O ciclo da fluência, você vai aprender o passo a passo do método, como funcionam as técnicas de estudo e tudo o que você precisa fazer para se preparar para aplicar na prática. E 2, no ciclo de imersão, você terá 4 aulas de Libras por semana. Cada aula tem orientações passo a passo comigo. Vídeos de imersão na Libras com professores surdos, incluindo a própria Raquel. E também alguns exercícios práticos que você vai utilizar para você treinar a sua sinalização. Quando você entra, já vai estar liberado o ciclo da fluência. Então, na semana seguinte, você receberá um bloco de aulas do ciclo de imersão e cada semana um novo bloco de aulas para você estudar. Além disso, você terá também materiais para baixar para o seu computador, tablet ou celular para você se aprofundar ainda mais.
As aulas de imersão em Libras são vídeos com histórias bem descontraídas e divertidas, e com imagens, fotografias e técnicas de comunicação em Libras que vão ajudar a você a absorver a Libras sem depender do português, sem ficar decorando sinais isolados e sem ter que decorar regrinhas gramaticais da Libras. Tudo isso já está organizado, passo a passo e na sequência ideal de aprendizado, que vai potencializar os seus estudos. Assim, você vai aprender sinais usados nos mais diversos contextos do dia a dia, para você se comunicar com os surdos. É igual quando você era criança. Ninguém precisou ficar lá assim, te ensinando o português, fala assim com a boca. Não teve isso. Muito menos alguém te ensinando gramática. Você foi absorvendo isso naturalmente. No começo, você falava um ou outro som só, depois uma palavra, duas. Então você passou a fazer frases e a se comunicar naturalmente, sem decorar palavras, sem decorar gramática. À medida em que você for avançando no Fluente em Libras, você vai ter também algumas lições com músicas em Libras, que além de serem bem divertidas, vão te ajudar a absorver ainda mais a forma como os surdos compreendem o mundo. E assim, a sua sinalização vai ser leve e natural. Além disso, você tem também o checklist para fluência, para ter a tranquilidade de saber que você está aplicando o método da forma correta. E as aulas espelho, onde eu vou te mostrar alguns dos aspectos da linguística da Libras que estão por detrás da sua sinalização e da sinalização dos professores, para você ir percebendo aí como que está a sua própria evolução a cada semana e como se aprofundar ainda mais e também ter mais segurança ainda na sua comunicação. Assim, você não só vai aprender a Libras, como você vai mudar completamente a visão que você tem desse idioma fantástico. E você vai passar a ver o estudo da Libras como uma coisa muito mais fácil. E, acima de tudo, como algo divertido, algo que você gosta de fazer. Algumas pessoas pensam que ser fluente é a mesma coisa que ser intérprete. Deixa eu te explicar qual é a diferença. Ser fluente em Libras é você poder se comunicar com os surdos no dia a dia, entendendo e se fazendo entender, sem enrolação. É poder você pensar diretamente em Libras, sem depender do português. E se aparecer algum sinal que você ainda não conhece, você poder captar o sentido da conversa ou até usar estratégias da Libras para expressar aquilo que você quer. Isso quer dizer que ser fluente em Libras não quer dizer saber tudo da Libras. É igual a gente no português mesmo. Você sabe tudo do português, todas as palavras? Eu não, mas mesmo assim nós somos fluentes no português. Por isso, o foco do treinamento é te levar à fluência na Libras. Agora, depois que você já é fluente, você pode desenvolver habilidades para se tornar também um intérprete, por exemplo. É o caso do John Clayton, que eu já citei antes, que até interpreta músicas para Libras atualmente. E da Luana Lídio, que não sabia quase nada da Libras, aplicou o método na prática e depois aprendeu técnicas de interpretação. Ela chegou, inclusive, a interpretar vários dos nossos materiais para Libras e para o português. E fui eu mesmo quem ensinei ela as minhas melhores técnicas de interpretação. São mais de 18 anos de experiência como intérprete, nos mais diversos contextos. De uma conversa na padaria, a escola, um curso técnico, consulta médica, audiências, congressos, casamento, eventos do governo, provas, igrejas e até velório. E eu resolvi gravar em vídeo todo o treinamento para intérpretes para treinar outras pessoas que forem trabalhar com a gente. Isso quer dizer que esse treinamento não está disponível no mercado, mas se estivesse, seria pelo menos R$6.000. E eu resolvi dar todo o treinamento para intérpretes para essa turma do Fluente em Libras como um bônus. Isso mesmo, vai ser liberado para você logo que terminar o Fluente em Libras. Contudo, eu não tenho como assegurar para você que esse bônus vai estar disponível para outras turmas. E eu estou dando esse bônus porque eu quero que você seja um excelente intérprete se esse for seu objetivo. E se não for, tudo bem. Será uma ótima oportunidade de você estar preparado para uma eventualidade. Eu mesmo já fui para um casamento de um amigo surdo e quando eu cheguei lá, ele me pediu para poder interpretar a cerimônia, porque o intérprete tinha faltado e o padre não aceitava qualquer um. E isso para mim foi uma grande honra. E pode ser que você mesmo se pergunte se o treinamento Fluente em Libras tem certificado. É claro,
tem 2 certificados. O primeiro e melhor certificado, na minha opinião, é você mesmo. Sim, você poderá mostrar onde você for que de fato você é fluente em Libras. E 2, o segundo é um certificado de fluência na Libras, com carga horária de 200 horas, incluindo também que você teve acesso ao nosso treinamento para intérpretes. O treinamento fluente em Libras oferece tudo o que você precisa para se tornar fluente em Libras também. E se você se dedicar a fazer as aulas, usar os materiais de apoio e aplicar o passo a passo, como eu oriento lá nas aulas, é garantido que você vai aprender também. E é por isso que eu vou te oferecer não uma, mas 2 garantias. A primeira é uma garantia de satisfação. Depois de você se matricular no treinamento Fluente em Libras agora, você tem 30 dias para ver como é o método, como é a nossa plataforma, como são as aulas. E se por qualquer motivo você não gostar e quiser parar o curso, é só você me mandar um e-mail que então eu vou imediatamente devolver todo o valor do seu investimento. Se você não gostar da minha voz, do penteado dos nossos professores, enfim, não importa o motivo. É só você me mandar um e-mail que então nós vamos reembolsar todo o valor que você investiu na hora. E a segunda garantia é uma garantia de desempenho. É para você que, após os 30 dias, já decidiu que quer fazer o treinamento Fluente em Libras. E é o seguinte, se você fizer todas as atividades propostas, da maneira como nós orientamos, dentro do cronograma das lições, e ao terminar as 10 semanas, você achar que não aprendeu de forma satisfatória, além de devolver o dinheiro da sua matrícula, a gente vai te dar R$500 a mais como uma forma de compensar o tempo que você perdeu com algo que não te ajudou. Isso pode parecer até meio exagerado, mas isso demonstra o quanto nós confiamos no método Fluente em Libras. E é claro que para produzir todo esse material, toda essa estrutura, para participar, você vai fazer um investimento. Quanto vale para você acabar de vez com esse problema da Libras? Quanto vale para você saber a Libras, a língua que mais tem se destacado nos últimos anos em nosso país? Quanto vale para você não perder mais o seu tempo em um cursinho, em outro, em outras formas de estudar a Libras e cursos que não te levam a lugar nenhum? Quanto vale para você encontrar um método que vai fazer você finalmente aprender a Libras de forma definitiva? Quanto vale para você poder se comunicar com surdos onde você for, ou até atendê-los em Libras, ou mesmo abrir portas profissionais fazendo aquilo que você ama usando a Libras? E o que eu tenho para te dizer é que aprender a Libras, aprender um novo idioma e, acima de tudo, aprender um método que vai servir para você levar para a vida toda, isso não é um custo. É um investimento. Um investimento em você. Um investimento na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E é um investimento que vai se pagar muitas e muitas vezes ao longo da sua vida. Ele vai se pagar quando você não precisar mais ficar lá anos e anos pagando mensalidades de um curso tradicional de Libras, quando você conseguir um emprego melhor ou mesmo uma promoção no seu trabalho, porque agora você sabe a Libras. Enfim, o conhecimento que você vai adquirir no treinamento Fluente em Libras mudou a vida dos nossos alunos e pode mudar a sua vida também. E se você fosse fazer esse mesmo investimento em um cursinho tradicional de Libras, você ia ter que passar pelo menos uns 5 a 8 anos fazendo um e outro curso, pagando as mensalidades, para você ter um resultado como o que você terá aqui, aplicando o método na prática. E se você pensar que hoje em dia a mensalidade de um curso de Libras está em torno de uns R$120, em 5 anos você vai gastar um total de R$6.000. E isso, é claro, sem contar com os custos de material, lanche, transporte, para você ir e voltar do curso. Então, ao invés de você gastar R$6.000 e pelo menos uns 5 anos da sua vida, você pode alcançar o mesmo resultado em só 10 semanas de estudo aqui no Fluente em Libras. E você poderá acessar por até 2 anos o campus virtual online do treinamento. Isso mesmo. O treinamento tem duração de 10 semanas, porém você tem 2 anos de acesso, porque esse é um tempo de sobra para você poder revisar quantas vezes quiser e se aprofundar ainda mais. Tudo isso com investimento de até 12 vezes de R$ 194,76 no cartão ou R$ 1.997 à vista com desconto.
É isso mesmo. Por somente 12 vezes de R$ 194,76, você vai sair do zero e pode ter o mesmo resultado de mais de 5 anos de uma escola tradicional. E como eu disse, você pode parcelar tudo em 12 vezes no cartão de crédito ou usar o boleto à vista com desconto. Todos os nossos pagamentos são gerenciados pela Hotmart, que é a maior e mais segura plataforma de pagamento de produtos e cursos online do Brasil. Assim, você vai ficar super tranquilo em relação à sua matrícula, que ela pode ser feita com total segurança. Na hora da matrícula, é fundamental que você digite corretamente o seu nome e e-mail, porque é para o seu e-mail que a gente vai mandar os dados de acesso ao treinamento. E logo que o pagamento da sua matrícula for confirmado, você vai receber um e-mail com o seu nome de usuário e a sua senha para você acessar o nosso campus virtual de estudos exclusivo para os alunos, onde todas as aulas vão sendo liberadas semanalmente a partir da próxima segunda-feira, quando o treinamento começa oficialmente. Porém, ao fazer a sua matrícula agora, eu vou liberar antecipadamente o ciclo da fluência, para você já poder começar os seus estudos. Agora, presta muita atenção no que eu vou te falar. As matrículas para o treinamento Fluente em Libras vão ficar abertas somente enquanto houverem vagas para essa turma. E isso é muito importante. O número de vagas é limitado. E como eu já havia dito antes, foram milhares de pessoas acompanhando a Semana da Libras. E é claro que eu não tenho como, no momento, atender tantos alunos assim. A lista de espera do treinamento cresceu bastante também. E são pessoas de todo o Brasil interessadas em fazer o treinamento. Por isso, existe uma grande chance das vagas acabarem logo. E se acabar, eu simplesmente não vou ter o que fazer. Eu vou ser obrigado a fechar as matrículas e a turma. Por isso, se você quer participar, se você não quer ficar de fora, se você está cansado de comunicar mais ou menos com surdos e passar vergonha, se você realmente não quer perder essa oportunidade, se você quer, em 10 semanas, poder alcançar a mesma habilidade na Libras, que ia levar pelo menos uns 5 anos com os cursinhos tradicionais, a hora é agora. Clica nesse botão que está aqui abaixo e faz a sua matrícula enquanto dá tempo. Hoje você tem a oportunidade real de dar um passo à frente para a sua fluência na Libras. Lembre-se que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. E não há nada mais que eu possa dizer para você sobre o Fluente em Libras. Eu já disse como é esse treinamento, o que ele é, o que ele não é. Eu já expliquei que não tem risco, que tem a garantia. E agora você tem 3 opções. 1. Ignora tudo o que você viu. Ignora a possibilidade de se tornar fluente em Libras em apenas 10 semanas. E se fizer isso, tudo bem. Daqui a uns 5 a 8 anos, seguindo os métodos tradicionais, você talvez alcance o mesmo nível que os nossos alunos alcançaram em apenas 10 semanas. Agora, é claro, eles já estarão nas melhores posições. Eles já terão feito a diferença na vida de dezenas, centenas ou até milhares de pessoas nesse tempo. Eles estarão ocupando as melhores vagas e oportunidades. Mas você pode me ignorar. 2. Madison, eu entendi que é possível, ser fluente em Libras em tão pouco tempo. Eu vi os resultados dos seus alunos, mas eu sou mais esperto. Eu vou fazer a engenharia reversa do seu bolo. Boa sorte! Nesse processo de fazer a engenharia reversa do bolo, além de ser mais difícil, você ainda vai perder tempo com erros naturais. Tenta aprender a fazer escalada sozinho. Olha, tem algumas coisas que dá pra gente poder aprender a fazer sozinho. Andar de bicicleta, patins. Agora, tenta fazer escalada sozinho. Vai errar. E alguns erros podem ser catastróficos. Você pode se machucar. Ou então não ter a perseverança necessária ou a força suficiente para você continuar tentando. E eu não sei quanto tempo você ainda tem disponível. X anos. Mas você pode fazer. É uma opção. Uma hora ou outra vai dar certo. Você já deve ter ouvido que a maior sabedoria é ter aprendido com os erros dos outros. A minha jornada são mais de 18 anos. Fazer um bolo não é só a capacidade cognitiva. É muitas vezes simplesmente seguir uma receita, passo a passo, com persistência.
E a terceira opção é você clique nesse botão aqui abaixo, se matricula. Executa o passo a passo que eu vou te ensinar. E se em 30 dias você não estiver satisfeito com os seus avanços, manda um e-mail para mim. E você já sabe que se você fizer todas as atividades propostas da maneira como nós orientamos, dentro do cronograma das lições e, ao terminar as 10 semanas, você achar que não aprendeu de forma satisfatória, além de devolver o dinheiro da matrícula, a gente vai te dar R$500 como uma forma de compensar o tempo que você perdeu com algo que não te ajudou. E para terminar, eu queria te dizer que se você tiver qualquer dúvida sobre o treinamento ou sobre a matrícula, você pode mandar um e-mail para suporte@universidadedalibras.com.br. Vou falar de novo. suporte@universidadedalibras.com.br, que a gente vai te atender, vai tirar qualquer dúvida que você possa ter em relação à sua matrícula no treinamento. Um grande abraço e a gente se vê lá no campus virtual do treinamento Fluente em Libras.